Falar sobre um assunto agora muito importante, maus tratos, né, aos animais. É o quinto crime mais cometido no Brasil. Dá para acreditar? Cães, gatos, cavalos são alguns, né, dos animais que sofrem mais com essa realidade cruel aqui em nosso país. E outra coisa que me deixou triste, o estado de São Paulo representa 25% dos casos de maus tratos a animais por dia. Agora, São Paulo, eu fico pensando, se numa metrópole, né, onde há possibilidades maiores, não totais, mas maiores, à educação, ao conhecimento, como é possível maltratar tanto assim os animais? Só que o que muitos não sabem é que os animais também têm direitos assegurados por lei. E, em alguns casos, é crime até maltratar ou matar animais, sabia? Quem vai contar isso pra gente é o advogado, presidente da Associação Brasileira de Advogados Animalistas, o Carlos Ademir Bedin Cipro. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Você é parente do Bedin, dermatologista, não? Meu tio. É teu tio? Teu tio. Nossa! E como ele está? O doutor Valcineiro. Tá bem? Meu tio. Tá bem, Fala tá que eu mandei ótimo. um grande Tá beijo, é um Pode deixar. dermatologista É maravilhoso. irmão da minha mãe. Que eu tive o prazer de entrevistar muitas vezes. Sim, tô lembrado. Um bom dermatologista. Tô lembrado. Agora, falando dos animais, o que se torna crime em relação a maus tratos? O que se pode entender por maus tratos a animais? Então, a tipificação do crime, ela é um pouquinho complexa, porque existem algumas práticas que algumas pessoas podem considerar que são maus tratos ou abuso, e algumas outras pessoas podem considerar que não, né? Certo. Então, na verdade, assim, a gente acaba indo por um conceito social um pouco mediano do que seria. Então, por exemplo, existem algumas condutas que estão tipificadas desde a década de 30, por um decreto do Getúlio Vargas, que já dá uma série de condições do que seriam maus tratos ou abuso. E nunca foi mudado desde 1930? Não, ele nunca foi revogado. Existiu uma discussão se esse decreto estava revogado ou não, e na verdade ele não foi. O que aconteceu foi que em 98, com o advento da Lei de Crimes Ambientais, isso ficou mais forte, né? Porque ficou tipificado como crime mesmo, só que esse rol desse decreto da década de 30, ele dá algumas ideias pra gente. Porque muitas pessoas podem pensar, maltratar é só bater, é só esfaquear, é só tirar um pedaço. Maltratar? Então, nesse decreto inclui, por exemplo, se a gente for falar de animais domésticos, inclui, por exemplo, deixar sem comida, deixar sem água, não prestar o cuidado veterinário adequado para aquele animal. Deixar preso o tempo todo? Deixar preso já é considerado, sim, já tem jurisprudência, que o animal não pode ficar preso o tempo todo. Olha, porque tem uns vizinhos meus lá que eu tô louca, viu? Sim. Porque eles vão viajar e acho que ele fica preso, porque ele chora. Já viu o cachorro chorando? Sim. É diferente de estar latindo, né? O dia todo. Um conceito importante, que é o que a gente tenta emplacar na justiça e a gente está começando a ter guarida, é o seguinte: o animal precisa ter a possibilidade de desenvolver o que seria natural para a sua espécie. Então, por exemplo, se você é o tutor, o guardião de um cachorro, ele não pode ficar o dia inteiro preso na corrente, né? Porque não é natural aquilo para ele, obviamente ele vai estar em sofrimento. Se você tem um elefante num zoológico preso, na natureza o elefante anda 50 km por dia. Dentro daquela jaulinha no zoológico é possível que ele ande? Não é. E no circo piorou, não pode mais, né? Eu acho. Não então, sei se assim, alguns ainda tem, mas os animais na verdade, estão sendo assim, proibidos. o circo é um caso interessante de como a sociedade consegue mudar a realidade dos animais. Não existe uma lei federal no Brasil que proíba animais em circos. Existem várias municipais, algumas decisões judiciais e tudo mais. Só que, assim, circo com animal, as pessoas não vão mais. Não vão. As pessoas já criaram essa consciência de que os animais sofrem maus tratos. Então, não adianta a gente também querer mudar tudo com a caneta da lei, né? Na verdade, o mais importante que a gente acha mesmo, até a gente conversa muito isso na nossa associação, é a educação. Né? Mostrar que esses animais, que os interesses deles são relevantes e, portanto, eles têm direitos. A gente trabalha muito forte em relação a rodeios e vaquejadas, porque os animais são muito maltratados. Tem uma discussão enorme, porque a cultura, porque gera recursos e tudo mais. Mas, assim,
a gente não vê boi pulando no pasto. É meio que essa ideia que eu passei, sabe? De que não é o comportamento natural deles. Então, ainda que não houvesse um sofrimento físico, existe um sofrimento psíquico dele querer se livrar daqueles instrumentos e tudo mais, né? Então, assim, só para concluir a sua pergunta, a gente tem a lei, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que fala que é proibido maltratar e abusar dos animais. A gente tem esse conceito social, mais ou menos, do que é abuso e maus tratos, pegando com essa ideia do que seria algo natural para o animal ou não. Certo. Mas o que dá sustentação para tudo isso é o artigo 225 da Constituição, que fala que os animais não podem sofrer crueldade. Isso é o principal, a principal norma que a gente tem para a principal arma. E não é por falta de luta, né? Porque eu acho que vocês já lutaram muito para ter alguma coisa como os direitos dos adolescentes, das crianças, tal, dos animais também, uma coisa mais ampla, que protegesse mais. Olha, eu fiquei impressionada porque o IBAMA divulgou uns números aí de maus tratos a aves, a animais de todos os tipos. E, inclusive, a gente viu isso na televisão, até coruja em gaiola. Sim. Não bastasse os canários, os periquitos, os papagaios, até a corujinha presa numa gaiola. E para ser vendido, um animal como esse sofre maus tratos também. Uns são cegos, porque eles cegam os animais para vender. Em São Paulo, até alguns anos, era possível você ver nas esquinas da cidade animais sendo vendidos, oferecidos. E animais que não podem, tem os exóticos, né, com permissão, você vai lá na loja, pode. Mas os silvestres sendo vendidos dessa forma, e para que parecessem mais mansos, sofriam todos os tipos de maus tratos. É assim, a fiscalização não funciona, a fiscalização não acontece. Veja só, um animal silvestre, a gente estava falando isso em relação a animais domésticos, né? De poder ter aquele comportamento natural e tudo mais. Imagina o silvestre. Como o animal silvestre vai conseguir ter um comportamento natural em cativeiro? Então, assim, mesmo para os animais autorizados, de criadores legalizados, as pessoas teriam que colocar um pouquinho a mão na consciência. Até os exóticos. Né? Mesmo os exóticos. Animais selvagens ou silvestres, eles não foram feitos para o convívio humano. Então, assim, o simples fato daquele animal estar preso já gera um sofrimento nele, porque não está no DNA dele ficar preso, né? O pássaro quer voar, né? Foi o que eu falei, o elefante quer andar. E a gente vê vários outros casos. Muita gente compra macaco, seja legalizado ou não, muita gente compra um macaco e aí quando o macaco vira adolescente, o convívio fica impossível, porque ele quer conviver com os da espécie dele. Ele deixou de ser um bebezinho. E aí, assim, a gente tem muito abandono, a gente tem muito acidente doméstico. Muito sofrimento. Olha, para você mesmo. nunca mais prender um pássaro numa gaiola, eu te sugiro o pássaro cativo de Machado de Assis, se eu não me engano. Não, Olavo Bilac. É o Pássaro Cativo de Olavo Bilac. Procurei no Google que você vai achar, que é um poema tão lindo como se o pássaro estivesse falando tudo que ele sente quando ele está preso numa gaiola. É impressionante. Ó, se você tiver um passarinho em casa e ler isso, do Olavo Bilac, você vai lá e vai abrir a portinha da gaiola. Então, quer dizer, são os animais silvestres, são os animais domésticos, é sofrimento que não acaba mais. Agora, crime. Uma vez eu ouvi que, por exemplo, matar um urubu é crime inafiançável, é verdade? Não é verdade. Nem maltratar o urubu? O que aconteceu... Existe crime inafiançável, então? Então, o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve uma legislação muito severa, que durou pouquíssimo tempo, foi logo antes da implementação da Lei de Crimes Ambientais em 98. E aí ficou essa lenda, né, de que os animais silvestres têm essa proteção exacerbada. Não, eles não têm. Também não tem. Se você caçar um animal silvestre sem autorização, porque infelizmente existe caça ainda autorizada, você vai incorrer no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, que a pena é baixíssima, e também no artigo 32, caracterizar maus tratos. Ainda que junte as duas penas, ambas são baixíssimas. Então, na verdade, assim, na primeira ocorrência, se o réu for primário e tiver todas as questões da lei processual penal, ele não vai para a cadeia. Mas e muito menos é inafiançável. Então, o que acontece? Tá, Ele mas multa, ele responde Não, de alguma maneira? Ele vai ter multa. Porque enquanto não doer no bolso, e assim, ou ele em algum lugar, as pessoas vão continuar maltratando. Não, é importante deixar claro que a ideia não é desincentivar, por exemplo, que isso seja combatido ou que isso seja denunciado.
É assim, infelizmente a legislação não é tão rigorosa a ponto de alguém no primeiro delito ir para a cadeia. Mesmo Mas, assim, que em sua casa sejam encontrados muitos pássaros em gaiolas. então, mas aí a gente vai ter um concurso material que de repente você consegue somar as penas. Isso já aconteceu uma vez em São Paulo, Tá. uma vez. Que foi o caso da Alva, que era uma senhora que matou diversos gatos e cachorros, ela acabou indo para a cadeia. No geral, isso não vai acontecer na primeira vez. Mas assim, vai ter o processo penal, a pessoa vai ser condenada, e talvez seja condenada a serviço comunitário, talvez a cestas básicas. Existe alguma multa? Existe multa administrativa, existe multa criminal também, existe multa no estado de São Paulo, existe multa para os crimes de maus tratos, algumas prefeituras instituem também, eu não sei como é aqui em Aparecida. Mas isso depende de cada município, então? Depende. São Paulo, capital, então? Cada município pode fazer, não, mas o estado também pode. O estado também? No estado de São Paulo também E existe isso já. muda em termos de Brasil? Muda porque são sanções administrativas. Em matéria criminal, só a União pode legislar. Matéria administrativa, multas administrativas, os estados e os municípios também podem. Então, existem esses apenamentos também de multa. Eu não sei como é na sua cidade, no seu estado, mas tem que denunciar. Né? Qual o melhor órgão ou como se denuncia maus tratos aos animais, pássaros que vivem em cativeiro em casas, né? Aves exóticas que não é possível ter e que a pessoa compra também quer dizer, é lucro, tudo é visando dinheiro, meu Deus. Então, às vezes pagam muito, não é? Sim. E não sei se é a associação ou Instituto Maus Tratos, você conhece? Não. Não? Então, também ajuda a recuperar. Existem algumas associações, algumas que a Biane até fez aqui, instituições que recuperam esses animais, cuidam dos animais. Em Foz do Iguaçu, no Parque das Aves, tem um trabalho bem bonito também de recuperação. Mas é tão triste você ver, né? E assim, e essas instituições têm pouquíssimo apoio, né? Muito Na verdade, são pouco. Pessoas abnegadas que acabam fazendo esse trabalho. Como denunciar, né? Existe, acho que hoje em dia, o estado de São Paulo está realmente muito na frente. Esse número de ocorrências todas registradas no estado de São Paulo também decorre, temos que ser justos, da facilidade de denúncia no estado de São Paulo. Aparece mais por isso? Também. Existe a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, DEPA. Tá. Coloca no Google, no seu buscador favorito, DEPA, você consegue fazer online a denúncia e um policial militar vai ligar para você para entender direito a ocorrência e te orientar melhor. Não é preciso identificar. Você sabe o número lá, não? Então, isso é um site, né? É só... Isso é eletrônica mesmo. Tá. Eu acho que é o jeito mais fácil. Tá. Cada município tem um telefone da Polícia Militar Ambiental, que também é uma polícia um pouco mais especializada, acaba dando uma atenção melhor para esses casos. É legal se informar do telefone da Polícia Militar Ambiental, eles conseguem dar sequência melhor numa ocorrência. Não obstante, é crime, e sendo crime, o boletim de ocorrência pode e deve ser registrado em qualquer delegacia. Então, assim, viu um crime de maus tratos, vai até a delegacia mais próxima, conversa com o delegado tem que registrar a ocorrência e ele tem que dar continuidade na investigação. Né? Na capital é um pouco mais fácil porque tem delegacia especializada também, física, acaba acontecendo um pouco melhor. Mas a delegacia eletrônica funciona muito bem em todo o estado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você que é advogado, né, presidente. Por exemplo, por algum motivo, no passado, alguém comprou ou ganhou um animal silvestre, por exemplo. Sim. Que não poderia estar sendo criado naquela casa. E agora a pessoa caiu na real, criou consciência e quer devolver. Sim. Essa pessoa é criminalizada quando ela vai a algum órgão e fala, olha, eu tinha, na verdade, esse jabuti, mas eu vi que, poxa, não quero mais, eu posso devolver? Ou ela sofre penalidades ou não? Não, vamos dizer assim, se ela se acusar, né? Se ela entrar nesse... Porque senão não tem arrependimento, aí fica difícil. Não. Tem existe uma questão aí bastante interessante, que é a questão da autodenúncia. Na autodenúncia, a criminalização acaba não acontecendo, porque justamente para estimular isso. Então, assim, se a pessoa procurar o órgão ambiental, que também depende muito da cidade, do estado ou em que a pessoa está, né? Mas geralmente o responsável por isso é o IBAMA, tá?
No estado de São Paulo, existe um convênio do IBAMA com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente para resolver essas questões ambientais. Mas vamos lá, que seja IBAMA ou Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A pessoa procura o órgão e fala, olha, fala exatamente o que você falou. Olha, eu tenho um animal, foi assim, assim, eu ganhei e tal. Eu quero regularizar a minha situação. Ou devolver à natureza. A regularização vai ser das duas uma. Se o agente ambiental entender que é melhor que aquele animal continue com a pessoa, vai continuar com a pessoa. Se ele achar que ele tem recuperação para voltar para a natureza, ele vai ser enviado para um centro de recuperação e devolvido Desses à natureza. que a gente falou, que existem vários, né? Nem tantos, deveriam existir muito mais, né? Não deveria existir animal para recuperação. A verdade Na é verdade, seria melhor que eles não precisassem disso. Existe uma ideia muito boa, que eu acho que vai acabar acontecendo, é que os zoológicos sejam transformados em centros de recuperação. As pessoas estão começando a entender que ver um animal engaiolado, enjaulado, que foi sequestrado lá na África, trazido para cá, para ficar longe do seu habitat, longe da sua família, longe dos outros da sua espécie, para a gente olhá-lo numa vitrine, não tem nada de educativo, não tem nada de bonito. Então, eu acho que não vai demorar muito, os zoológicos vão acabar se transformando nesses centros que vão recuperar justamente esses animais tirados pelo tráfico da natureza ou atropelados em estradas, para a gente conseguir fazer a devolução. Qual é a ação da Associação Brasileira de Advogados Animalistas? Então, a gente, alguns anos atrás, eu tive essa ideia de fazer a associação, porque assim, eu tinha demandas enormes e outros colegas também tinham demandas enormes, sejam com animais em circos, sejam com animais em rodeios, sejam com essas questões de canis clandestinos que judiam demais dos animais. Chegam a cortar o sexo do cachorro para vender como se fosse cadela. Dá para acreditar? Fazem tudo. Para vender como se fosse fêmea, porque a fêmea custa mais do que o macho. É muita judiação, né? Mas, assim, outra ideia importante é essa, né? Assim, os centros de acolhimento, as antigas carrocinhas, os centros de controle de zoonose e as ONGs estão lotados de cachorro para doação. Não tem por que a pessoa querer comprar de um criador, sabe? Aquilo é um amigo que você vai ter, né? Tanto faz a raça dele. É verdade. Se as pessoas não comprassem, os criadores não fariam essas coisas, né? Eles fazem só para ter o lucro. Enfim, a gente vendo essa situação, a gente resolveu criar a associação para a gente se juntar e conseguir espalhar essas demandas. Então, assim, a gente atua contra maus tratos em geral, a gente atua defendendo também os animais ditos de produção, que ninguém olha, né? Boi, porco, galinha, que são extremamente maltratados. A gente tenta passar uma ideia de que os animais são sujeitos de direito, portanto, eles não podem sofrer isso e eles têm que ter os direitos preservados. Então, a gente também faz palestras em escolas e coisas assim, defendendo o veganismo, que é a postura que a gente entende como mais adequada para quem quer defender os animais, que é considerar os animais sujeitos de direito, portanto, não maltratá-los, não comê-los, respeitá-los em geral e não matá-los, que eu acho que não tem maltrato pior do que você matar um animal. Enfim, e um dos objetivos é isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Tentar levar essa mensagem para o maior número de pessoas, falar com a imprensa, mas assim, como advogados, não tem como ser diferente, nosso outro objetivo também é entrar com ações, né? Sempre para defender os animais, porque esse mesmo decreto da década de 30 que eu te falei, ele dizia que os animais serão representados em juízo pelos membros do Ministério Público e pelas associações protetoras dos animais. Então isso já tem 90 anos, né? Nossa. Então assim, os animais... Época do Getúlio. Exato, os animais já tinham direito, se a gente quiser interpretar dessa maneira. Só que assim, eles têm direito, mas eles não têm voz. Então eles precisam de pessoas para representar esses direitos, né? E é isso, e nesse ponto que a gente tenta se colocar. Porque se tivesse voz, eu nem sei o que diria hoje, um cachorrinho que ficou pendurado pelas duas patas traseiras numa varanda de um apartamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado, foi montada uma lona, chegou uma hora que ele não conseguiu realmente, caiu e foi salvo pela ação do Corpo de Bombeiros. Agora, quem quer ter um animal, um gato, que com gato acontece mais ainda, hein? Com cachorro a gente vê pouco esses casos, mas compra um gato, mas não coloca tela nas janelas. E gato pula, e pula para o vazio e quase sempre morre. Então, quem vai comprar um animal, ou ganha, ou vai adotar um animal, tem que ter consciência que precisa preparar esse local para ele, respeitá-lo, não é verdade? E que é um compromisso que às vezes dura 20 anos ou mais, né? E não mantê-lo preso, porque... Você não gostaria disso. Bom, mais algum recado aí para o nosso público, então?
Carlos? Olha, eu acredito que meus contatos tenham aparecido aí em algum se momento. não aparecer, vão aparecer mas agora. Para entrar em contato com a associação, então, no Isso. Facebook? No Facebook é ABRA, Associação Brasileira de Advogados Animalistas. Tá, pode E mandar e-mail? pode mandar e-mail para mim, pessoal, eu faço as orientações. Dependendo do caso e da nossa disponibilidade, a gente pega. Somos todos voluntários, é importante dizer isso, a gente faz isso É um trabalho voluntário. para ajudar os animais mesmo. Então, se você souber de algum caso, pode mandar um e-mail para o Carlos. Se for um caso... carloscipro@gmail.com. Como tá aí? Se for um caso muito específico de um animal que tem tutor e tudo mais, a gente, se a associação não fizer o trabalho, a gente indica um advogado na cidade que a gente considera apto a fazer o trabalho. E procure o órgão da sua cidade e denuncie os maus tratos que estão ali à sua volta. Um abraço para você, obrigada por ter vindo, tá bom, Carlos? Até logo. Eu conversei aqui com o Carlos Ademir Bedin Cipro, advogado e presidente da Associação Brasileira de Advogados Animalistas, tá bom? De repente, se filiar, né, a essa associação. Claro. Você que é advogado, tá vendo a gente. Um abraço, obrigada.